Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo de novo aqui com vocês. Estava devendo um vídeo. O pessoal já estava me cobrando aí. Então vamos lá. São 14 horas e 45 minutos do dia 24 de agosto. E a gente vai iniciar mais um vídeo aí, objetivando, né, ser rápido, ser dinâmico, objetivo. Um vídeo curto aí para a gente poder aprender um pouco mais aí a respeito do mercado. O tema que eu escolhi hoje, pessoal, foi rompimento mais alvos de FIBO, né? A gente sabe que o mercado se movimenta em razões de FIBO e a gente tenta aproveitar esses toques que o mercado dá nas razões de FIBOs aí a nosso favor. Tá? Antes que a gente possa aprender o que é rompimento, a gente precisa saber o que é uma tendência, né? Porque o rompimento é a continuidade da tendência. Para que haja uma tendência, é necessário que haja rompimentos a favor da tendência. E o que é uma tendência, pessoal? Uma tendência nada mais é do que a renovação de topos e fundos. Ok? Então, se eu estou numa tendência de alta, eu tenho um fundo, um topo, um fundo, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto e assim sucessivamente. Quando eu digo renovação de topos, pessoal, eu quero dizer o seguinte, ó, esse fundo aqui, numa tendência de alta, ele foi renovado por esse fundo mais alto. E esse topo foi renovado por esse topo mais alto. Né? Então, a partir do momento que eu tenho topos e fundos ascendentes, maiores que os anteriores, em patamares de preços maiores, eu tenho uma tendência de alta. O contrário é a mesma coisa, numa tendência de baixa, né? Eu tenho fundos e topos, nesse sentido, mais baixo, né? Já que eu estou numa tendência de baixo. Né? Quando eu digo renovação, eu digo exatamente isso. Esse fundo aqui foi renovado por esse fundo, mais baixo do que o outro, melhor, o topo, né? E esse fundo aqui foi renovado por fundos mais baixos do que os anteriores. Tá? E o que é um rompimento? Rompimento é exatamente a renovação do topo numa tendência de alta e a renovação do fundo numa tendência de baixa. Só que eu só tenho rompimento efetivo quando eu tenho o candle fechando acima do topo anterior. O mercado vem, faz um topo, faz uma correção, retoma o movimento de alta. E esse candle aqui que efetivamente rompe, ele fecha exatamente acima do topo anterior. Certo? Quando esse candle efetivamente fecha acima do candle anterior, aí eu tenho um rompimento. Tá? E qual é a diferença entre rompimento e violação? Né? Na violação, pessoal, eu não tenho topo confirmado, eu não tenho pivô confirmado, eu não tenho tendência. Porque esse candle ele vai lá em cima e nos últimos segundos, antes do fechamento desse candle, ele devolve tudo e fecha dentro da congestão. Ele vai lá em cima, faz um pavio grande fora da zona de congestão, fora como se tivesse rompido aquele pivô, mas ele retorna e fecha dentro da congestão. Isso aqui, pessoal, é uma congestão. É uma área de congestão, de lateralidade, é uma área de briga. E vocês vão entender o porquê. Violação, pessoal, é sinônimo de falso rompimento. O mercado vai lá em cima, indica que vai romper, mas ele retorna, devolve tudo e fecha dentro da congestão. E por que eu chamei isso aqui de área de lateralidade? Porque enquanto eu não tenho o rompimento efetivo,
né? Enquanto eu não tenho rompimento efetivo, esse meu fundo aqui, ele não está confirmado, certo? Se eu não tenho fundo confirmado, o mercado, então, ele, como fechou nessa região aqui, ele pode simplesmente voltar para cá, ficar numa lateralidade, e aí, ao invés de renovar o topo, ele renova o fundo e entra em tendência de baixa. Isso porque eu não tive em nenhum momento, nesse contexto aqui, o rompimento efetivo. Então, eu não tive pivô de alta, não tive tendência de alta. Tá ok, pessoal? E para que serve um rompimento? Para que serve o rompimento? Para que essa informação me é útil? Quando eu tenho rompimento, pessoal, eu tenho uma tendência de alta, certo? E, obviamente, eu tenho esse fundo confirmado aqui. O mercado fechando aqui, ó, eu já tenho um pivô de alta, uma tendência, e esse fundo está confirmado. Isso me serve para quê? Para que se eu tivesse com stop nessa região aqui, ó, eu já possa trazer o meu stop para cá. E assim sucessivamente. Toda vez que eu tiver um rompimento, eu já posso trazer o meu stop daqui para cá. E aí, ir posicionando o meu stop embaixo de cada fundo mais alto para gerenciar a minha operação. Tá ok, pessoal? Então, a gente já viu o que é uma tendência, renovação de topos e fundos, já viu a diferença entre rompimento e violação, né? E vamos lá, vamos tentar ver isso aqui na prática. Tá ok, pessoal? Aqui, ó. No dia de ontem, eu tive um fundo, um topo. Eu tive um fundo, um topo, um fundo mais alto e um rompimento. E aqui nós tivemos também o exemplo de falso rompimento. Se vocês podem acompanhar aqui, ó, esse candle verde aqui, ó, ele foi lá em cima, né? E no final do candle, nos últimos segundos, talvez ali, antes dele fechar, ele devolve tudo e fecha onde? Dentro da congestão. Dentro da área de briga. Tá? O candle efetivamente que rompeu esse pivô foi esse candle verde aqui, ó. O fechamento dele, ó, foi acima do topo anterior. Então, esse candle aqui, ó, ele efetivamente rompeu o pivô anterior. Então, nesse mesmo exemplo aqui, nós tivemos o falso rompimento, certo? A violação e o fechamento efetivo do candle indicando o rompimento do pivô. Tá ok, pessoal? Às vezes, o que acontece? Em algumas situações, eu me antecipo. Quando eu percebo que o mercado faz topo fundo, volta, retoma o movimento anterior, e quando eu percebo que esse candle aqui ele está fechando acima do topo anterior e os últimos momentos, os últimos segundos antes do fechamento desse candle não serão suficientes para colocar esse candle dentro da congestão, em algumas situações, fazendo a leitura do mercado, observando a força dos compradores ali, eu me antecipo e entro como eu vou dizer? Eu entro quando esse candle ainda não fechou, ou seja, na formação do candle, certo? E quando eu entro, às vezes, ainda na formação desse candle, antes do candle fechar, o meu stop obrigatoriamente tem que estar aqui embaixo, que é o stop de segurança. Então, eu não entrei quando a tendência estava confirmada ou quando o rompimento do pivô estava confirmado. Eu entrei na formação do candle. Então, meu stop obrigatoriamente tem que estar aqui embaixo. Certo? E já adiantando, pessoal, tem até um vídeo do Fabiano aí que eu coloquei no grupo, é interessante que todos assistam. O meu stop tem que estar embaixo do que me motivou a entrar no mercado. Certo?
Se eu entrei num candle como esse aqui, ó, forte, um candle de compra, um candle que fechou na sua máxima, um candle de momento com um bom volume, né? Se o meu motivo foi esse candle, o meu stop tem que estar abaixo desse candle aqui, ó, certo? Se eu entrei um tick acima, eu tenho que colocar um tick abaixo, tá? Agora, quando eu entro na formação do candle, antes dele fechar, então eu trago meu stop, eu coloco meu stop aqui. Depois que ele fecha e confirma o rompimento, aí eu já trago meu stop para cá, que aí é o stop técnico, certo? Aqui é o stop de segurança. Se o mundo cair, eu saio aqui. Mas depois que o mercado anda a meu favor e confirma a minha expectativa, a minha leitura, eu trago meu stop para o stop técnico. Tá ok, pessoal? Vamos tentar encontrar alguns exemplos aqui. Eu já falei desse rompimento aqui, que ele efetivamente rompeu nesse fechamento. Eu já comentei com vocês que aqui foi um exemplo de violação, de falso rompimento, esse candle verdinho aqui, ok? Vamos ver se a gente consegue achar outros exemplos aqui, ó. Tem mais um exemplo aqui, então. Então aqui, ó, o mercado fez um fundo, um topo, um fundo e rompeu fazendo um topo mais alto. O rompimento desse pivô foi exatamente nesse fechamento desse candle aqui, ó. Se o motivo da minha entrada no mercado foi esse candle aqui que rompeu tanto essa LTB quanto esse pivô, então o meu stop tem que no mínimo estar aqui embaixo, ó. Certo? Você percebe que o mercado não voltou lá e aí subiu, ok? Enrolou um pouco aqui, mas encontrou suporte, olha, na média móvel de 20 e continuou a alta do mercado. Tá ok, pessoal? Qual é a nossa entrada de segurança? A nossa entrada de segurança é a seguinte, ó. Essa é a entrada que realmente vale a pena você entrar, tanto para o gerenciamento de risco, quanto por ser uma entrada de alta probabilidade de continuidade de tendência. Eu tenho o mercado fazendo um topo, um fundo e retomando a alta. Se eu percebo um candle forte com um bom volume, um candle de momento, com suas máximas fechando, né, com o fechamento do candle próximo das suas máximas, certo? Eu percebo então que o mercado deixou alguma energia nesse momento. Porque para você romper uma resistência, você se desgasta, o mercado se desgastou e deixa uma energia naquele momento. É muito sacrificante para o mercado romper uma resistência. Às vezes ele enrola, talvez num tempo menor. Nós víssemos aqui 1 ou 2 candles de consolidação antes de romper, ou um retorno, ele tocou no topo anterior, e aí num tempo menor ele faz um pivôzinho de alta e aí rompe. Ele não vai de primeira, na maioria das vezes. E quando eu percebo isso aqui, ó, eu acabo esperando, né, o mercado fazer um candle de pausa, né? E o que é um candle de pausa? É justamente um candle que dá uma freada naquele movimento. Ele já vinha numa tendência de alta desde a correção aqui, certo? Chegou nesse momento aqui, ó, ele se desgastou ao romper a resistência e acaba fazendo um candle de pausa. E a entrada mais segura, pessoal, é você colocar um tique acima a sua entrada do candle de pausa com um tique abaixo. Certo? Essa é a entrada mais segura. Por quê? Porque é uma entrada de alta probabilidade de continuidade da tendência e o teu stop não é tão grande assim. Já comentando sobre a equação do trader, que o Walbrooks fala que nós devemos sempre colocar a nossa relação risco-retorno em 2:1. Toda vez que eu tenho uma situação como essa aqui, pessoal, eu tenho que estar sempre buscando a relação 2:1. Se a minha relação de risco, que é a minha entrada com o meu stop, está para 1,
Eu tenho sempre que buscar a partir desse momento aqui, ó, a partir da minha entrada, 2 vezes o tamanho do meu stop. Essa é a relação risco-retorno, é a equação do trader que o Walbrook sempre fala. Vamos ver isso aqui na prática, pessoal. Vamos ver isso aqui na prática. Esse mesmo exemplo aqui, de ontem, né? Então, eu tive efetivamente o rompimento. Eu tive efetivamente o rompimento nesse candle aqui, né? Então, se o meu motivo foi esse candle aqui, o meu stop tem que estar no mínimo abaixo desse candle aqui. Se eu entrei um tique acima, o meu stop está um tique abaixo, essa é a relação risco. Eu tenho que procurar 2 vezes o tamanho do meu risco, tá? Então, se eu entrei um tique acima desse candle aqui, entrando aqui um tique acima desse candle no 41,05, e o meu stop estava aqui a um tique abaixo desse candle no 40,92, no 40,92, então o meu stop ele estava 13 pontos, certo? Meu stop estava 13 pontos. Meu stop tinha 13 pontos. E se eu quero procurar 2 vezes o tamanho do meu risco, eu tenho que procurar 26 pontos acima da minha entrada, que foi no 40,05. 40,05 mais 26 dá 40,31. 40,31, eu teria que buscar a minha entrada, a minha saída, justamente nesse patamar aqui. Certo? Mais ou menos nesse patamar aqui. Certo? E o mercado foi lá. Certo? Então, eu estou com a minha equação do trader em dia. Tá? Vamos colocar outro exemplo aqui. E já adiantando, pessoal, vamos aproveitar e colocar, já falar logo sobre as razões de Fibo. Toda vez que eu tenho um rompimento, pessoal, eu estou autorizado a entrar no mercado. Toda vez que eu tenho um rompimento, eu estou autorizado a entrar no mercado. O que isso significa? O mercado fez um topo, fez um fundo, corrigiu em 50%. O Brooks fala que a correção, a retração em 50%, na razão de 50% de FIBO, ela é a mais comum. E por que é a mais comum? Porque os operadores encontram, posicionando uma ordem aqui, uma relação risco-retorno de 2 para 1, de 1 para 1. Como assim 1 para 1? Eu entro posicionando uma ordem a mercado aqui na retração de 50%, objetivando o topo anterior e com o meu stop no fundo anterior. É uma relação de 1 para 1. Por isso que Brooks fala que a retração em 50% ela é a mais comum. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um rompimento, eu tenho uma autorização para entrar no mercado. Ou seja, o mercado fechou o candle aqui, acima do topo anterior, então eu estou autorizado a entrar após esse rompimento aqui. Não necessariamente eu vou entrar no fechamento do candle. Eu tenho toda essa área aqui para poder operar, objetivando o quê? O primeiro alvo de Fibo. A gente tem que trabalhar no mercado sempre de forma particionada, né? Com raciocínio de Jack Stripador, né? Fazendo as coisas por partes. Se eu entro num fundo, pessoal, se eu vejo um candle de sinal por aqui assim e dou uma entrada no fundo, eu tenho sempre que buscar o topo anterior. Por quê? Porque é uma região de resistência. Eu sempre tenho que estar operando no mercado olhando para a minha esquerda. Quais são os pontos mais próximos de suporte e resistência que eu tenho à minha esquerda?
e que o mercado vai buscar esses pontos e que vai dar uma enrolada por aí. Os locais onde eu preciso necessariamente colocar as minhas ordens, né? Se eu estou trabalhando com 2 lotes, eu zero um lote aqui, puxo o meu médio para cima. Se eu estou trabalhando com 3 lotes, eu zero 2 lotes aqui, puxo o meu médio para cima. São pontos que o mercado vai sentir, vai dar uma paradinha obrigatória antes de continuar. Ele nunca rompe direto uma primeira vez, ele sempre bate lá e dá uma enrolada antes de romper, buscando o próximo alvo. Então eu tenho sempre que operar olhando para a esquerda, fazendo as coisas por partes, certo? Então se eu tenho um rompimento, eu tenho a autorização para entrar, certo? Não necessariamente eu vou entrar no fechamento desse candle, né? Eu tenho toda essa área aqui para entrar, objetivando aqui. Então eu posso entrar por aqui assim, não follow through, não candle de continuidade, e zerar aqui. Também não necessariamente eu preciso zerar em cima do alvo de Fibo, da razão de Fibonacci, né? Eu posso operar aqui, ó, nesse range aqui, ó, pegar 4, 5 pontos aqui nesse range aqui. Tá ok, pessoal? Mas a partir do rompimento efetivo, ou seja, no fechamento do candle, eu estou autorizado a entrar. Certo? E aí, o mercado rompendo, chegando aqui, rompendo esse primeiro alvo de Fibo, eu, né, procuro uma operação objetivando o segundo alvo de Fibo. E se ele rompe aqui, eu vou objetivar o terceiro alvo de Fibo. Sempre trabalhando em partes, sempre trabalhando com o raciocínio de que eu vou buscar pontos de atração do mercado. O Brooks chama de magnetos, né, pontos de magnetismo que o mercado busca tocar, razões de Fibo. Tá ok, pessoal? E justamente eu raciocino sempre assim, né? Eu tenho um range para poder estar operando. E eu não necessariamente entro no fechamento dele, como eu já disse, eu às vezes espero um candle de pausa naquele movimento, acabo entrando em cima daquele candle de pausa, buscando sempre bater minha meta dentro desse range aqui. Tá ok, pessoal? Vamos tentar ver isso aqui na prática, então. Esse próprio exemplo aqui de ontem. O mercado fez um fundo aqui, ó, tá? E fez um topo aqui, certo? E o meu rompimento, ele se deu aqui, ó. O meu rompimento, ele se deu aqui. Nesse candle aqui, nesse fechamento desse candle aqui, certo? Eu tinha todo esse range aqui, ó, para trabalhar, certo? Eu podia ter entrado em qualquer momento, até mesmo depois dessa bandeirinha de baixo aqui, ó, objetivando o quê? Esse alvo aqui, certo? Mas vamos lá, como eu havia comentado antes, o meu stop, ele estava aqui embaixo, a minha entrada foi aqui em cima, e eu tenho sempre que procurar uma relação risco de retorno de 2:1. E a gente observou que o alvo era 26 pontos acima da minha entrada, que foi a 41,05, que dava 41,31, né? 41,31 era mais ou menos por aqui, ó. Foi acima do meu primeiro alvo. Não era o ideal. Aqui realmente não foi o ideal, mas pelo menos o preço bateu lá, bateu na relação na relação risco-retorno, na equação do trader. Vamos tentar ver um outro exemplo em que o mercado ele obedeceu essa relação dentro do range. Dentro do range. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui. Então eu tinha o meu fundo aqui embaixo, ó. O meu fundo aqui embaixo, certo? O meu topo
aqui, certo? E o meu candle de entrada foi esse aqui, ó. Então, eu tinha que ter buscado a minha relação risco-retorno 2:1 dentro desse range aqui. Então, vamos lá. Se o meu motivo na entrada foi esse candle aqui, eu coloquei o meu stop, minha entrada um tique acima, dava no 56, 40, 56, né? E o meu stop estava aqui embaixo. Meu stop estava no 40, 48. 40, 48. Então, 48 para 56 dava 8 pontos. Eu tinha que ter procurado 16 pontos acima da minha entrada, que estava no 56, né? 56 mais 16, eu não sou de exatas, né? Eu fiz direito, por isso eu tenho que fazer conta no papel. Dava 72, então o meu alvo era no 40 e 72, que dava mais ou menos por aqui, ó. O meu alvo era mais ou menos aqui, 40 e 72. Então eu estava com a minha relação risco-retorno, eu estava com a minha equação do trader em dia, o meu alvo batia mais ou menos aqui antes do primeiro alvo de Fibo, né? E eu alcancei êxito nessa operação com a minha relação risco-retorno de 2:1. Um outro exemplo aqui, pessoal, olha só, o mercado fez um topo, o mercado fez aqui, ó, um topo, um fundo, montou aqui uma mini bandeirinha, rompeu, e aí fez um candle de pausa aqui, ó. Fez esse candle de pausa aqui, ó. Se o meu motivo foi esse candle de pausa, pessoal, eu teria que ter colocado a minha entrada aqui em cima, certo? E o meu stop aqui embaixo, ou melhor, no candle de pausa. A minha entrada aqui em cima e o meu stop aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha entrado no 63 e o meu stop ele estava aqui no 60. Então eu tinha 3 pontos. Eu tinha que ter buscado 6 pontos acima da minha entrada. Se eu busquei 6 pontos acima da minha entrada, eu tinha que ter saído no 69. E o 69 era mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, eu estava com a minha relação risco-retorno em dia, com a minha equação do trader em dia. Tá ok, pessoal? Então é assim que a gente opera. Opera com o trade system em dia, com a relação risco-retorno em dia, com a equação do trader em dia, né? O ideal é que as operações sejam dentro do range entre o rompimento e o primeiro alvo de Fibo. Ali eu tenho que, naquele range, eu não preciso operar ele todo, desde o rompimento até o alvo, mas eu posso fazer operações ali dentro da lógica de que o mercado vai buscar aquela razão de Fibo ali. E se romper o primeiro alvo, a gente entra objetivando o segundo. Se romper o segundo, a gente entra objetivando o terceiro alvo. Tá ok, pessoal? Bom, então nós já falamos o que é tendência, o que é a diferença de rompimento e violação. Importante que a gente espere o fechamento do candle para entrar, né? Eu falei às vezes das antecipações de entrada que eu faço, dependendo de todo um contexto, de toda uma leitura, price action, né? A minha entrada segura, a entrada de segurança, né? E aproveitando esse ensejo, pessoal, eu vou até comentar uma coisa que vai ser importante para nós aqui, um stop que eu tomei justamente por causa de um erro operacional que eu fiz. Nesse sentido de leitura, candle a candle. Vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? O mercado, ele fala com a gente que a gente tem que tentar entender o mercado. Quando a gente tenta entender o que um americano fala, a gente faz um curso de inglês, né?
Quando a gente tenta entender o que um alemão fala, a gente faz um curso de alemão. Quando a gente tenta entender o que o mercado está querendo falar com a gente faz um curso de análise técnica de price action, ok? E quais são as informações mais importantes que um candle pode dar para a gente? Vamos lá. Quais são as 4 informações que um candle pode dar para a gente? A primeira delas, pessoal, é a cor do candle. Vamos colocar aqui a cor da vela. Certo? A segunda informação importante é o tamanho da sombra da vela. A terceira informação importante que um candle pode dar para a gente é o tamanho do corpo do candle. Corpo da vela, né? E a última informação importante que um candle pode dar para a gente é a posição do corpo em relação à vela. Essas são as 4 informações que um candle pode dar para a gente. Tá? E eu fiz uma operação aqui, pessoal, acho que foi na segunda, na terça-feira, e tomei stop. Por quê? Porque o mercado falou comigo, só que eu não quis entender o que o mercado falou. E acabei tomando stop. Tá? O que acontece aqui? O mercado ele fez um fundo, um topo, corrigiu e rompeu. E foi um rompimento efetivo, porque a gente pode perceber que esse fechamento aqui, o fechamento do candle foi acima do topo anterior. E já adiantando, pessoal, mais um bizu, toda vez que nós tivermos dois fundos, nós devemos imediatamente colocar a linha de tendência de alta desses dois fundos e já projetar ela para cima, para a gente ver aonde o mercado pode chegar. A linha de retorno, aonde é que ele pode parar e retornar. Toda vez que nós tivermos dois topos, a lógica é a mesma. A gente imediatamente traça a LTB e já projeta ela para cá, para poder perceber aonde o mercado pode bater e voltar. Isso tem que ser automático, instantâneo. Assim que a gente vê, a gente colocar isso em prática no dia a dia da nossa operação. E o que aconteceu aqui? Naquele momento, pessoal, eu não tinha, foi o erro operacional que eu comentei, eu tinha traçado essa LTA aqui, mas não tinha projetado ela para cima, eu estava sem essa linha aqui. E aí eu vi esse rompimento efetivo, já que o candle ele fechou efetivamente acima do topo anterior, mas não observei os sinais. Quais são os sinais? Cor da vela, ok, é uma vela de compra, talvez tenha sido por isso que eu tenha entrado nessa operação. Mas olha só, o tamanho da sombra da vela. Aqui eu posso observar que mais de 50% da vela foi uma sombra superior. O Brooks fala que quando a gente tem presença de sombras superiores, nós temos a presença de vendedores em cima. Então, mais da metade do candle foi vendedor. Posição do corpo da vela. Olha o corpo da vela em relação à vela. Estava na metade inferior. Olha o tamanho do corpo. Era um corpo menor que 50%, enquanto a sombra foi maior do que a metade da vela. E a posição do corpo em relação à vela, o corpo estava na parte inferior da vela, ou seja, os bulls eles ganharam aquele candle apenas na primeira metade dele. Os vendedores estavam fortes. Certo? A segunda metade do candle, em sua totalidade, foi vencido pelos vendedores. E eu ainda não tinha a minha linha de retorno posicionada aqui.
Eu já falei com vocês que deve ser instantâneo. Quando eu tenho 2 fundos, eu tenho que criar, montar, né? Eu tenho que produzir uma linha de tendência de alta e já projetá-la aqui para cima, né? Então o mercado foi lá em cima, fez um falso rompimento dessa linha de retorno, certo? Voltou tudo e eu ainda assim entrei no fechamento desse candle. E aí eu não entendi o que o mercado quis me dizer e fui estopado. Tá ok, pessoal? Então a gente tem que prestar atenção. Price action é detalhe, análise técnica é detalhe. E a gente precisa prestar atenção nos detalhes, né? Todos eles são importantes. O Brooks nos dá uma informação muito importante. E qual informação importante seria essa? O manual do trader fala isso lá. E essa é uma informação importantíssima que nós precisamos ter em mente sempre quando a gente está operando no mercado. O Brooks ele fala o seguinte, que na primeira 1h30 de mercado, ali vai estar presente o fundo ou o topo do dia. Isso é muito importante que a gente saiba, porque se a gente sabe que o fundo ou o topo do dia vai estar presente naquela 1h30 iniciais do pregão, a gente consegue ter uma leitura de como será o restante do dia daquele ativo. E isso eu sempre marco nos meus gráficos aqui. Toda vez que você vê essa seta verde ou uma seta vermelha, aqui nesse dia deu errado, ó. Mas tem uma seta verde aqui, tem uma seta verde aqui. Na sexta-feira eu não coloquei, ó. O fundo do dia também não deu, ó. Foi 11h50, né? E o topo do dia foi logo no início do pregão. Então aqui ele não respeitou nem o topo e nem o fundo. Isso eu marco no meu gráfico. Mas na maioria das vezes, né, eu tenho essa informação do All Brooks me servindo de muita coisa, sendo muito apropriado para mim. Olha, na quinta-feira, por exemplo, deu certo aqui a técnica do Brooks. No dia anterior também, olha a seta verde aqui indicando que deu certo. Já no outro dia não deu certo também. Mas agora aqui, ó, deu certo. E na maioria dos dias, eu não tenho a porcentagem. Olha, deu certo aqui a seta vermelha. Então essa aqui deu certo também. Então na maioria dos dias essa informação vai dar certo. Olha aqui. Olha aqui. E isso é muito importante para a gente saber como o mercado vai se comportar no restante do pregão. Ok, pessoal? Então vamos lá. Falamos o que é a tendência, o que é rompimento com violação, antecipação de entrada, a entrada mais adequada, a entrada de segurança. Já falei que o stop ele tem que ser posicionado abaixo do motivo que me levou a entrar no mercado. Falei da equação do trader, do All Brooks, sempre trabalhando com a equação, com a relação risco-retorno 2:1, certo? Eu acredito que eu tenha esgotado os assuntos que eu tinha separado aqui para falar com vocês. Mais uma informação relevante, pessoal, é que All Brooks diz também que numa consolidação 80% dos rompimentos vão falhar. Então, se eu tenho uma consolidação, ele diz que 80% dos rompimentos eles vão falhar. Então, eu vou ter, obviamente, a presença de sombras aqui nessas regiões. Porque eu vou ter falsos rompimentos numa consolidação e o mercado acaba voltando para o interior da consolidação. Certo? Até aqui, obviamente, ocorre um momento em que o mercado rompe e efetivamente termina aquela consolidação. E o Brooks fala também que em uma tendência, 80% dos rompimentos vão dar certo.
80% dos rompimentos vão dar certo. E o Bo Williams fala que uma tendência de alta ela pode ir até a lua. Certo? Então, se eu tenho Brooks falando que 80% dos rompimentos numa tendência vão dar certo, então é mais fácil eu apostar o quê? Na tendência ou na falha daquela tendência e no topo do dia e apostar que o mercado vai voltar. É mais fácil, muito mais fácil eu apostar na tendência, né, pessoal? Sempre topos e fundos, né? Mais altos numa tendência. Certo? 80% dos topos vão dar certo. Então, pessoal, eu acho que é ilógico você operar dentro de uma tendência consolidada, rompimentos ocorrendo, é ilógico você operar, né, a falha de rompimento e a possível reversão do mercado. É mais fácil você apostar no rompimento e na continuidade da tendência. Até que o mercado, obviamente, faz um sinal, ele faz um fundo mais alto, faz um topo mais baixo, e ele acaba ou acumulando ou lateralizando, como foi aqui, ou, nesse caso aqui, ó, fundo, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais alto, uma consolidação, e aí ele rompe para baixo, e aí dá duas pernadas de queda. O mercado acaba falando com você que ele vai reverter aquela tendência, e não nesse momento aqui em que ele segue uma tendência consolidada. Tá ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que eu fui, né, rápido, eu fui, não rápido, mas efetivo naquilo que eu queria falar, objetivo naquilo que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí a ter uma leitura mais correta do mercado. Eu ainda vou trazer muitos outros vídeos aí, principalmente falando sobre Al Brooks, que eu gosto bastante do que ele fala ali. O mercado vai te mostrando, vai falando contigo. Enfim, eu não vou me adiantar aqui, mas é muito legal. Eu vou trazer as coisas que o Al Brooks fala e que eu uso no dia a dia ali, que é uma leitura bastante precisa, né? Então é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima. Um abraço a todos.